Salmo, capítulo de número 10. Fazer uma oração para iniciarmos este momento tão especial. Bendito Deus, Senhor, Rei dos Reis. Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória. E nós, Senhor, diante desse momento, estamos cientes de que é o Senhor quem vai falar. É o Senhor quem fala nesse momento. Por isso, Senhor, eu quero suplicar ao Senhor. Que o Senhor tire de mim qualquer intento de querer falar minhas palavras, minhas ideias que não estejam de acordo com a tua palavra. Tem misericórdia, Senhor. Somos falhos, mas eu confio no poder do Senhor de manter os seus servos firmes na fidelidade da tua palavra. É esse o meu desejo, Senhor. Meu rogo aqui. Também, Senhor, em relação aos que ouvem, eu peço que o Senhor também, com graça, abra os ouvidos, abra os olhos da fé, Senhor, os ouvidos da fé, para enxergarem a vontade do Senhor. A mim também, como que precisa receber a palavra do Senhor. Também, Senhor, faz isso, para que nossas vidas sejam transformadas. Glorifiquem ao Senhor. Edifique a igreja do Senhor, edificada. Mostre ao mundo a glória do Senhor. E esse é o objetivo da nossa vida, Senhor. Glorificar o Senhor. Em nome de Jesus. Age, Senhor, para termos com amor, alegria, receber a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fazer a leitura do Salmo. Nós já fizemos a exposição do Salmo 9. E vou fazer a leitura a partir de uma porção anterior ao 10, uma porção, nos últimos versículos do capítulo 9, que temos um objetivo, né, de mostrar essa unidade desses dois capítulos. E então, vamos expor. Versos de número 17 do capítulo 9. Vamos iniciar no verso 17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido. A esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Por que o Senhor te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe deles estão seus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais seria abalado, geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, engano, opressão, debaixo da língua, insultos e iniquidades. Põe-se de tocar nas vilas, trucido inocente nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa, se arrasta, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres, porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que o possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado,
Tu tens sido defensor do órfão, quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrilhas a maldade até nada mais achares. O Senhor é rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Estes dois salmos, 9 e o Salmo 10, eles fazem parte, eles são um salmo só. Na Bíblia original, não há o título, né? E os versos, eles são versos continuados. Há quem defenda que estes dois salmos são um acróstico só, que vai desde o verso 1 até o último verso do que nós estamos aqui vendo como 10. Né? Nas Bíblias originais mais modernas já tem os números, mas nas mais antigas não há números, então nós podemos ver de forma mais definida a unidade deles. Uma outra coisa que é importante falar sobre a unidade é que esse verbo que está aqui no português como porque, Senhor, te conservas longe, né? É um verbo que no original é melhor dizer o Senhor, ficarias o Senhor longe? É uma pergunta retórica. Ficarias o Senhor longe? Então, eu fiz esta leitura com uma porção do 9 para que se identificasse que há uma unidade realmente. Mas com esta tradução aqui, eu complico um pouco mais. Vamos colocar agora como está melhor no original. Veja, verso 20. Infunde-lhe, Senhor, medo, saibam as nações que passam de mortais. Ficarias o Senhor longe? Te esconderias na tribulação? Então, você percebe que esta pergunta retórica amarra esta última porção, porque a última porção é a porção em que o Senhor se levanta para ir diante do seu povo, disparatando os inimigos. Desta forma, o Senhor poderia ficar longe? Não, o Senhor está adiante, o Senhor está bem na frente, desbaratando, sim, os seus inimigos. Né? E algumas outras coisas que nós podemos ver aqui, que mostra claramente essa unidade. Né? Veja que o Salmo mantém uma tônica, que é a ironia, tem uma certa ironia. Né? Em diversas porções, né, existem ironias aqui. Né? Tanto no 9 como no 10. Né? No 9, nós vemos aqui uma porção que diz que o Senhor... Olha, o salmista fala como se o Senhor estivesse se esquecendo dele, desde aqui de cima. Né? Ele, desde no começo, 9, ele está preocupado, com medo, que o Senhor esteja se esquecendo. São tantos inimigos, o Senhor está se esquecendo dele, mas no decorrer do texto, ele diz, o Senhor vai se esquecer dos ímpios no inferno. Então, vejam que há uma inversão. Né? O salmista passa por momentos de pensar que o Senhor está se esquecendo dele, mas, na verdade, o próprio texto vai dizer que o Senhor vai esquecer os ímpios, e não os justos, é os ímpios que vão ser esquecidos. Né? Mais à frente, nós vemos também algumas coisas, como, por exemplo, palavras que estão em relacionamento. No finalzinho do verso do capítulo 9, nós temos uma palavra que ela é para ser usada em paralelo com uma outra. Veja, 10:2, né, com arrogância os ímpios perseguem o pobre, que é esta aqui, pobre, tem que ser usada gramaticalmente, ela tem que ser usada com o 18 do 9.
que é, pois o necessitado não será para sempre esquecido. Com arrogância, os ímpios desprezam, perseguem o pobre. Então, aqui há uma conexão de significados nós vemos aqui que há uma relação, sim, o Senhor imprimiu nessas peças literárias esta costura para que ficasse evidente isso para quem fosse estudar a sua palavra. Outras coisas, como, por exemplo, mesma expressão, nós vemos até mesmas expressões semelhantes, né? Levanta-te, Senhor, no verso 19, por isso fiz questão de ler um pouquinho antes do verso 19, para que a gente percebesse isso. Verso 19, levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Verso 19 do 9, né? Agora o verso 12 do 10. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres, né? Então, vemos também que o estilo, né, como um acróstico, né, ele é o mesmo. Também uma outra coisa que mostra isso é o paralelismo de ideias, né? Se você percebe que tem muitas ideias que estão ali, tanto numa parte como numa outra, né? No 9 e no 10. Os ímpios caem nas próprias ciladas. Você pode ver isso nos versos 15 e 16 do capítulo 9, como também no versículo 2 do capítulo 10. Uma outra coisa, Deus requer o sangue do necessitado, né? Vemos isso no verso 12 e no verso 12 do 9 e 15 do 10. Veja, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achar. Esta palavra esquadrinha, no original, o Senhor vai requerer, ele vai investigar para requerer. Esquadrinhar é investigar, é ver o que é que ele tem para ser usado contra ele, vai requerer o que você fez com o pobre, você vai pagar, né? Outra coisa, Deus faz o ímpio sumir da face da terra, né? Então, verso 9, 6 do 9, fala isso, e o 16 do 10 também, né? Quanto aos inimigos, estão consumados, são ruínas perpétuas. Até a memória, o que se fala aqui nesse 6, não vai nem ser lembrado. Verso 16, o Senhor é rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Então, vai ser também eliminado. E, por último, você vê os dois versículos finais, que são muito parecidos. Deus infundirá terror ao ímpio, para que ele não infunda terror. Verso 20 do 9, infunde-lhe, Senhor, medo, saiba as nações que não passam de mortais. Verso 18 do 10. Para fazer justiça ao órfão oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Então, nós vimos aqui esta semelhança. Aí vamos, então, tratar, né, como um acróstico, mas para ficar melhor, né, mais prático e menor, nós já fizemos a exposição do capítulo 9, vamos fazer a exposição do capítulo 10, mas considerando essas coisas, né? Primeiro ponto Deus nunca deixará o justo nas mãos dos ímpios. Nós vemos aqui verbos que foram importantes, né, que são esses verbos, como eu falei, retóricos. Ficará o Senhor distante, né? Um outro que também diz assim, te escondes na hora da tribulação. Se o Senhor se esconderá, o Senhor fará isso na hora, né? Vai agir dessa forma. Diante disso, nós precisamos pensar no seguinte. Primeiro, todas as situações, tudo que acontece com o homem, está dentro dos limites da soberania de Deus. Então, não há nada que Deus não esteja no controle dessas coisas. Ele é a causa primária, até para que o ímpio engendre, maquine o mal. Então,
nós já podemos ter uma segurança. Agora, precisamos de ter uma observação bem feita a respeito disso. Por quê? Porque, percebendo que este ensino pode trazer uma confusão, já se teve muitos trabalhos para fazer com que ele fique bem definido. Né? Por quê? Pode-se pensar que se Deus é quem é a causa primária até para que se cometa o mal, então ele é autor do mal? Não, não e não. Então vamos ver isso, como é isso. De forma, não é muito difícil. Né? O Tiago também já tem essa preocupação, porque o apóstolo Tiago, no capítulo 1, ele já mostra isso. Olha, Deus vai trabalhar, inclusive, com o mal dos ímpios, para testar o seu povo. E eu já vou dizendo a vocês que ele não é o autor do mal. E fala isso de uma forma maravilhosa, dizendo que Deus só pode vir o bem, então como ele pode ser o autor do mal? Mas, por uma ilustração muito simples, que é corriqueira e todo mundo conhece, ele mostra que Deus não pode ser, quem controla, mas não é o autor do mal. Veja então, Tiago, rapidamente, só para que a gente tenha só para que isso fique bem claro, né? Para que ninguém pense que está se dizendo aqui que Deus é o autor do mal. Vamos ver Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, será do seu... Verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Veja, ele está fazendo isso porque o assunto, o teor, é o teste que Deus coloca e diante de provações. E provações até pela mão do inimigo. Então, alguém pode dizer, então se eu pecar, a culpa não vai ser minha. Mas ele diz, não, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, agora ele vai fazer uma ilustração para mostrar como é que Deus controla esta causa primária e, ao mesmo tempo, não é autor do mal. E então ele vai falar, a ilustração é uma mulher concebendo e gerando um filho. Aí ele vai dizer, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então aqui já se vê que existe uma diferença veja, preste atenção, porque vê que é uma coisa bem sutil que engana. Existe uma diferença para o gerador. O gerador do mal está na concupiscência. Ela é o útero de onde é gerado o mal. A concupiscência não é física. Ela não é física, ela é espiritual. Mas, para que você faça o mal, até a concatenação da ideia, até o raciocínio da ideia, ela é feita fisicamente, pelo cérebro. Então, o cérebro só pode funcionar, todo o nosso organismo só pode funcionar com Deus, porque é Ele quem dá a animação, é Ele quem faz com que tudo, a respiração, tudo que aconteça, a energia das células, de toda a parte do corpo, tudo para que o corpo funcione, Deus tem que sustentar, tem que estar segurando, tem que estar fazendo a coisa acontecer. Mas espiritualmente, a concepção do mal não é Deus. Não é Deus. Então, para que a pessoa fisicamente raciocine, olha, eu vou pegar uma faca e matar tal pessoa. Ou então eu vou aqui inventar uma coisa e mentir. Este raciocínio, ele só pode acontecer por causa da mente, do raciocínio, da parte física.
Mas o desejo de fazer isso, o querer fazer isso, ele é concebido, ele é gerado na concupiscência. Não tem a ver com Deus. Jamais tem a ver com Deus. Isso. Então, entender isso é importantíssimo para a vida do crente. Olha, eu vou dizer, é um conhecimento, é uma doutrina que ela é chave para você poder entender outras coisas. Veja que a gente está tratando aqui de uma coisa, parece que não, pode até parecer que não tem a ver, mas se você, diante de um inimigo que lhe acomete, diante de uma situação em que você se encontra, de dificuldades, de coisa, saber que Deus está no controle, a hora que Deus quiser apagar a energia dele, cortar a energia daquele que está fazendo mal, acabou o mal. É por isso que ele diz, somes. Porque a energia está na mão de Deus. Cortou, sumiu da terra. Então, é maravilhoso, é importantíssimo saber disso. Esta diferença. Que Deus, controlando todas as coisas, ele não é autor do mal. É maravilhoso para nós saber disso. Então, veja, ele fala, então, a cobiça gera isso, esse pecado. Quando esta o atrai, seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Ou seja, quando você sai desse espiritual para o raciocínio, para as coisas, pronto, aparece. Por isso essa ilustração de dar à luz. Porque quando dá à luz, sai, você vê a criança. Ela passa a ser visível. Então, está na concupiscência, está no útero. Quando ela chega na mente para raciocínios destas coisas más e tal, e a prática do mal, pelas membros, pelas coisas, então ela passa a ser visível, física. E aí é o pecado. Então, ele diz, mas, aí veja, consumado gera morte. Tá? Agora, veja que logo depois ele diz, não vos enganeis, meus amados. Não pense que é de Deus que vem o pecado. Aí o 17, de Deus só pode vir toda a boa dádiva, todo dom perfeito. Não existe dom perfeito, não existe coisa boa nesse mundo que venha de outro lugar que não Deus. E só coisa boa é que pode sair de Deus, mais nada. Então, a gente, assim, encerra essa parte para ver. Agora, nós temos aqui coisas maravilhosas no nosso catecismo. Se tivéssemos mais tempo, a gente podia ler, mas eu quero trazer uma pequena porção deles, só para que a gente veja como é organizado esse entendimento e como isso traz um benefício enorme para nesta situação que nós estamos vendo aqui, que o salmista está em tribulação tal, que por vezes ele até pensou que o Senhor estava longe, né, que o Senhor estava distante, porque, claro, o salmista, ele tem uma relação pessoal com Deus tão viva, tão forte, que ele acompanha todos os detalhes do salmista, Deus, seu companheiro, seu ajudador, e quando ele está em momentos de dificuldade, ele sente essa falta, né, de ter esse apoio. Então, sabendo disso, veja que coisas maravilhosas advêm desta verdade que Deus, ele controla tudo e objetivos, porque Deus faz estas coisas. Veja, sobre a providência de Deus, né? Que nós vemos aqui. Capítulo 5 da Confissão de Fé, seção 1. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, o livre, mutável conselho de sua própria vontade, Deus, grande criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória e de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe, governa todas as criaturas. Agora, veja que coisa importantíssima.
e todas as ações delas. Então, veja, é minuciosa a forma em que Deus conduz a criatura, até as ações, até todas as coisas. Deus governa de forma precisa tudo isso. Então, todas as coisas, desde a maior até a menor, veja um detalhe de cada coisa, né? Então, nós vemos como Deus age assim. Agora, veja, seção 2. Em relação um pouquinho mais, vou pular, porque eu quero ser mais breve. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia, livre para operar sem ele. Não é essa parte que veio mais para frente. A onipotência e sabedoria inescrutável, a bondade infinita de Deus se manifesta de tal maneira de sua providência que esta se estende até a primeira queda. Veja que relacionando, mostrando que Deus estava ali animando, ou seja, fazendo com que pudesse acontecer por conta da existência e funcionamento do corpo humano, para que aquilo pudesse acontecer. Essa é a participação de Deus. E a todos os outros pecados dos anjos e homens também, tudo isso, Deus está até onde alcança isso. Né? Agora, eu quero mostrar, vejam, qual é a razão disso. Um muito sábio, justo e gracioso, seção 5, do capítulo 5. Muito sábio, gracioso, justo Deus, muitas vezes, por algum tempo, deixa seus filhos entregues às várias tentações, corrupção do próprio coração, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, fazê-lo conhecer o poder oculto da sua corrupção. Então, gente, olhe como Deus controla as coisas de forma extraordinária. Veja, ele tem objetivos. Vejam, Romanos 11:32 diz assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Veja que verso. Encerrou, ou seja, Deus que fez com que isso acontecesse desta forma, controlando as coisas desta forma, a fim de usar de misericórdia. Então, tem objetivos. Mateus 10 também diz o seguinte, de 9-31, não se vendem 2 pardais por um aço, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós outros, até o cabelo a vós estão contados. Não tem mais. Então, veja, é importante esta doutrina, saber disso, porque Deus, ele tem objetivos com isso. Ele tem objetivos. O salmista estava aqui nessa angústia, mas Deus vai ensinar para ele muitas coisas. Primeira coisa que nós precisamos de aprender com isso. O homem tem que adorar a Deus. O fim para ele da sua vida é adorar a Deus. Então, diante disso, diante deste conhecimento que Deus controla até as ações dos ímpios, nós temos que usar para adorar a Deus. Senhor, se o Senhor não está no controle, essas coisas não acontecem. Então, louvado seja o Senhor por este poder de controlar também isso, essas ações. Salmo 9, de 1-3, nós vemos o salmista fazendo isso. Louvar-te-ei, Senhor. Veja que é essa mesma temática, e nós estamos vendo aqui o salmista em angústia, em aflição, mas louvando ao Senhor. Louvar-te-ei todo o meu coração. Salmo 18, de 1-3, também, em situações de dificuldade. Eu te amo, Senhor, força minha. Então, nós temos que adorar. Uma outra coisa também, diante desta verdade, saber que ele está promovendo um aprimoramento espiritual. Então, olhe quantas coisas que Deus pode fazer, que Deus faz nesta situação em que está no controle do inimigo afligindo o seu povo. Deus
pode, com isso, castigar por pecados cometidos. Nós vimos na exposição do Salmo 7 que o Senhor pede assim, o salmista pede assim, ao Senhor que não seja muito forte no seu castigo, porque ele entendeu que Deus estava disciplinando por um pecado. Isso é muito importante. Em vez de ficar sempre com atitudes de vitimismo, de uma coisa que o crente precisa parar. Parar a sua boca já está automaticamente preparada para quando orar dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Só pede misericórdia. A oração que sabe fazer é, Senhor, tem misericórdia disso. Nós precisamos nos curvar diante de Deus, enxergando a beleza da sua glória, majestade, poder. Temos que reconhecer que Ele é o melhor para nós. Então, diante disso, nós não vamos ter atitudes de vitimismo, de já vim com a... Não, nós vamos com a primeira atitude de se encantar com ele e reconhecer o seu poderio sobre todas as coisas. Então, Deus pode realmente estar castigando. Vimos aqui em 2 Crônicas 32, de 25 a 26, reconhecimento dessas coisas. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. O seu coração se exaltou pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Mas veja, Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração. Mas veja a prova aqui, né? Fatos aqui que nós vemos na palavra de Deus, que servos do Senhor fizeram essas coisas. Ele fez uma coisa errada. Aí o Senhor mandou, diz, olha, você vai receber consequências. Teve consequências e então rapidamente foi corrigido, se humilhou diante do Senhor por exaltar. Então o Senhor deu oportunidade a ele, né? Outra coisa, para conhecer o poder da corrupção. Essas coisas, você percebeu, eu estou pegando do catecismo, da confissão, que nós estamos lendo, e os versos que eles colocam maravilhosos. Veja, um outro objetivo de Deus é para que nós conheçamos quão ruim é o nosso coração. Depravado, tem que ter cuidado. Veja, a palavra de Deus diz que é de dentro que saem todas as coisas. Então, nós sabemos que todos nós temos a potencialidade de ser como este inimigo que está assolando, que está maltratando, que está judiando, que está causando terror, que está causando todas estas coisas. E então, vendo isso, veja, reconhecer que precisamos realmente de Deus para que esse coração fique subjugado ao poder dele e ficarmos com Deus. Outra coisa que nós podemos aprender também, isso ensina a depender de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos passando por nada, problema nenhum. Veja, nós temos nossos horários para fazer as coisas, mas passamos lapsos de tempo, assim, momentos de tempo grandes, às vezes, sem lembrar de verdades maravilhosas do Senhor, como é importante. Quando estamos passando por aflição, a volta e meia, esta situação está ali sondando, está ali em volta na nossa mente, passando pela nossa mente, e quando sentimos as tristezas e coisas, nas emoções negativas do sofrimento, da perseguição, imediatamente a nossa mente recorre a Deus, recorre com suspiros de desejo da presença, suspiros da alma de oh, Senhor, reconhecimento de paternidade dele para conosco, né? Um finalzinho do Salmo, acho que é 25, que diz, ó Senhor, cuida de mim. Eu fico tão... Toda vez que eu estou passando por uma aflição, uma coisa assim, eu lembro desse finalzinho assim, eu acho tão assim, eu sinto assim como se Deus fosse realmente um pai assim,
me abraçando. Vem cá, meu filho. Sinta esse braço assim dele quando eu lembro. Cuida de mim. Porque são suspiros que a alma sente, tem para fazer, que aviva a percepção da presença de Deus né, na nossa vida. Então, são coisas maravilhosas que Deus faz com estes problemas, com a aflição. Outra coisa, tornar mais vigilante para não pecar. Né? Olha, se eu tô, essas coisas estão acontecendo por causa de pecado, porque Deus está castigando, eu não posso mais vacilar nisso, comentei isso. E muitos outros objetivos. Né? Então, vimos aqui primeiro, o homem tem que adorar. Segundo, Deus tem objetivos. Terceiro, Deus tem propósitos para os malvados. Aqui falei dos objetivos para nós. Mas Deus também tem propósitos para com eles, os malvados. As ações que eles fizeram. Então, em primeiro lugar, Deus cega, endurece os corações para que eles não façam bem. Vejam, Romanos 1:24 diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Veja que essas atitudes, essas coisas, é uma prova da ação de Deus. Então, disse assim, cada ação dessa é como um galho que eles levam para jogar na fornalha do inferno, aumentando o calor e o poder de destruição que eles vão passar. Então, Deus fazendo isso. É o controle de Deus nessas coisas. Né? E outros textos, nós vemos, 26, verso 26, também diz, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável. Então, veja, Deus faz essas coisas. Romanos 11, de 7 a 8, também diz o seguinte, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. Os mais foram endurecidos. Veja, Deus endurece. E esse processo de endurecimento, cada vez que o homem se afasta mais de Deus, das práticas do bem, de pessoas que estão envolvendo pessoas do bem, e se aproxima do mal, práticas do mal, pessoas do mal, de tudo isso, sabe o que acontece? Deus, uma coisa muito boa que a gente precisa conhecer mais a respeito disso, que é sobre a consciência. A gente precisa ter mais elucidação, de ensinamento sobre isso. Essa é uma doutrina, é maravilhoso. Veja, a consciência, ela não é do homem para o homem fazer o que quer com ela, não. Não é. A consciência, ela é de Deus. Ela é um soldado de Deus para que o homem barra o homem para não fazer coisa errada, avisa, ajuda. Então, ela é uma parte de Deus para ajudar. Mas, como ela é de Deus, o próprio Deus, ele pode ir cauterizando. Então, existe uma frase que o pessoal usa normalmente assim, não amordace a sua consciência. Mas isso não é uma forma de falar, porque o correto bíblico é que quem mexe com a consciência é Deus, não é o homem. O homem é afligido por ela, ou então inocentado pela inocência, mas não ele, pela consciência, mas não ele faz alguma coisa. Deus sim. Então, cada vez que o homem se afasta de Deus com práticas de crueldade, leviandade, de todas essas coisas, Deus vai cauterizando a consciência. A cauterização, ela é o seguinte, não sei se vocês, alguém já foi em um consultório de dermatologia que faz um procedimento, por exemplo, com verruga. Existe um aparelhinho que cauteriza a verruga. Então, a dermatologista, ela dá uma espirradinha assim e sai um jato de gelo tão potente que aquilo ali, na quantidade certa, ela só vai pegar só a verruga, congelar de tal forma que daqui a pouco ela cai, ela separa do corpo. Por causa
Se chama cauterização. Ela faz isso. Então, dessensibilizar de uma forma extrema. É a forma extrema de dessensibilizar. Não é nem mais carne, vira gelo. De carne vira gelo. Então, Deus faz isso com a consciência. Quando a pessoa se envolve a um nível tão degradante do mal, Deus vai... Cada prática, envolvimento, é uma espirradinha que Deus dá na consciência. Cauterizando, congelando, fazendo ela perder a sensibilidade, vai gradativamente ao longo da vida, fazendo com que ele perca a sensibilidade para se voltar para Deus. Chega até um momento em que não há mais volta. E nós temos casos de situações e de pecados que Deus não mais. Então, nem mais perdoa. Né? Como o caso do pecado contra o Espírito Santo. Né? São processos. Né? E apostasias também que acontecem. Tudo isso envolve essa consciência sendo cauterizada. Então, Deus cega, endurece os ímpios. Ele também tira graça que poderia impedir de cometer alguma atrocidade. Deuteronômio 29:4, nós vemos isso. Ele também expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasião de pecado. Né? São porções ali da confissão que estou aqui sistematizando, colocando assim de forma em ordem aqui, para que a gente veja são coisas que Deus vai fazer, objetivo de Deus para com o ímpio. Por isso que, às vezes, o crente diz, por que eu estou passando por isso aí? Não, tem muitos motivos. A primeira coisa é que Deus está... a primeira que tem que saber Deus vai ser contemplado de diversas formas. Com a sua aproximação e com uma punição mais adequada para o ímpio, para aquele ímpio. Então, vejam, expõe ele à corrupção. É uma ocasião, foi dada a ele uma ocasião para se prejudicar mais, aumentar a sua condenação e a sua dor no inferno. Né? Outra coisa, entrega as suas próprias paixões. São situações que ele está se passando. Entrega a tentação do mundo, entrega ao poder de Satanás. Deus, isso é Deus entregando o ímpio ao poder de Satanás. E por último, usa a maldade feita ao justo como motivo para eliminá-lo de vez. Veja só. 2 Coríntios 2, de 15 a 16. Veja só. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Agora veja. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Olha, a gente pensa aqui, eu mesmo, né, que à primeira vista, eu pensava o seguinte, que esse texto está falando assim, Cristo vai matar os ímpios e vai salvar os crentes, né? O seu texto está dizendo isso, né? Mas a gente não para perceber que esta atitude de Deus vai ser feita através de nós. Veja, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, o instrumento que vai ser utilizado somos nós. Isso é de uma importância tão grande. Nós somos utilizados, somos instrumentos na mão de Deus. Gente, é honroso passar por essas situações. Nós estamos sendo usados por Deus para o seu objetivo, para o seu fim. A pior coisa é você ser desprezado, é você não ser usado. Mas você está sendo usado, não importa se seja para a morte dos ímpios, vida dos que Deus quer que vivam. Ser um instrumento de Deus, manipulado por Deus, trabalhado por Deus para
que ele faça alguma coisa para si, é maravilhoso. E aí, veja, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Aí, veja, para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Então, nós somos o instrumento, o revólver, nós somos a espada, somos esse instrumento que vai enfiar no coração do ímpio. Já pensou? Olha, gente, isso é tão maravilhoso pensar nisso. Porque a dor começa a ter uma outra conotação para nós. A dor, ela tem uma conotação de entristecer, tem uma conotação de fazer-nos ficar acabrunhados, perder o contato social. Olhe como a dor vai criando, vai fazendo um ambiente todo dela, vai criando um mundo dela. E nós, dentro de escravos desse mundo, presos desse mundo. Mas quando nós olhamos a dor com esta conotação, com esta visão, sabe que eu me lembro aqui do apóstolo Paulo, a caminho lá, quando foi convertido de Damasco, quando foi convertido, o Senhor chegou para ele, Jesus chegou para ele e disse assim, Paulo, dura coisa é atentares contra o aguilhão da morte, né, Paulo? É duro isso, né, Paulo? Veja, o aguilhão, Jesus falou para ele uma ilustração de uma coisa que acontecia na época, que era, pessoas pegavam feras como leões e colocavam naquelas arenas, e pessoas que eram malfeitores, que tinham objetos para machucar aqueles animais, né? Pegavam, né? Aguilhão é um espeto, uma coisa assim, que afiado para machucar. E então, geralmente, é o que às vezes um chicote com uma bola espinhenta na ponta e fazia assim, e então ia jogar na fera, e a fera batia a mão. Ora, a fera era Paulo. O aguilhão, e parecia que o aguilhão era Paulo, e estava matando a igreja? Não! O aguilhão era a igreja! E quando Paulo batia a mão no aguilhão, em vez da igreja, veja a conotação, se acabrunhar, e se esconder, a igreja enfiava uma espada, um ferro na carne de Paulo, fazendo-o sofrer. Então, quando os maus estão agindo contra os crentes, batendo a sua mão nos crentes, eles são feras, eles são perigosos, eles são maus, eles causam muito mal, mas quando eles fazem isso, eles batem a sua mão no aguilhão, na espada, o instrumento de Deus para matá-los, e eles são transpassados com a espada de Deus, que somos nós. Então vejam que conotação totalmente diferente para um sofrimento que nos alavanca para um estado totalmente diferente, de curvados para em pé e com o peito erguido, podendo louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor. É maravilhoso, uma coisa extraordinária entender isso. Então, nós somos aguilhões de Deus que estão enfiando nos malvados, nos cruéis que buscam a nossa perdição. Então, em outras coisas nós podemos também ver, né? Outra coisa que Deus nunca deixará o justo nas mãos dos ímpios. Ele fez um pacto com eles. Ele não pode desfazer esse pacto, porque Deus é imutável. Então, vejam, Êxodo 2, 23 a 25, olha, veja como ele, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob servidão, por causa de... clamaram, o seu clamor subiu a Deus, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele fez um pacto prometendo que vai salvá-los, que vai estar com eles. Então viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição.
Ele é imutável, então ele não vai mudar. E outra coisa é, veja, diante disso, o perigo da ausência de Deus. Por quê? Vamos ver aqui. Então, nós vimos aqui, Deus não vai deixar longe, não vai ficar longe. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre e vão ser presos das tramas que urdiram. Eles vão ser presos por tudo isso que nós vimos aqui. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. Agora, perceba esses versos aqui, que eu estou lendo aqui agora, já. Verso 3. O perverso se gloria na cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor, blasfema contra o Senhor. O perverso... deixa eu ver até que verso. Verso número 4. Blasfema contra o Senhor, o perverso, na sua soberba, não investiga que não a Deus são todas as suas cogitações. Então, veja, do verso 3, você percebe já aqui, ó. O perverso se gloria. A atitude de soberba, de se gloriar, é uma atitude que demonstra litígio com Deus, briga com Deus. E veja, o avarento maldiz o Senhor, blasfema contra ele. Essa atitude de soberba é uma atitude da idolatria do eu, e a idolatria do eu é você querer ocupar o lugar de Deus. Quando isso acontece, você vai ter um estado de guerra contra Deus. Maldizer o Senhor, blasfemar contra o Senhor. E veja, o perverso, na sua soberba, não investiga, ou seja, não existe Deus. Deus não importa, Deus não tem importância para ser investigado e buscado. Não há Deus. São todas as suas cogitações. Agora, eu quero que vocês vejam. O ponto é, Deus nunca vai deixar os justos nas mãos dos ímpios. Ele vai cuidar, tem seus propósitos, tem seus objetivos, e então ele executa esses objetivos. E vejam que ele sabe o perigo e ele conhece, ele sabe como os ímpios, por que os ímpios estão nessa situação? Por conta dessa atitude de idolatria do eu e por conta desse ateísmo prático, dizer que não há Deus e de excluir Deus de sua vida. Isso é um perigo. E nós somos muito tentados a essas coisas. A situação do ímpio em nos fazer mal, em nos causar mal, ela deve nos fazer atentar para uma realidade de uma pessoa que se mete com estas coisas de idolatria do eu, de ausência do Senhor. E estas coisas nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque na nossa vida mesmo, em muitos momentos, nós percebemos que tomar alguma atitude, alguma, digamos, decisão, sem considerar as coisas, considerar, por exemplo, igreja, vai fazer uma viagem, morar em outro lugar, considerar se tem igreja lá, se tem igreja boa. Se não tiver igreja boa, qualquer dinheiro, qualquer coisa do mundo não deveria fazer com que a pessoa saísse desta cidade e viajasse. Isso é considerar Deus. E mais coisas também. Às vezes, a gente vê, nossos filhos assistem coisas. Eu estava conversando com Sara esses dias sobre isso. Quando você passa 2 horas, às vezes passa 1 hora, a criança passa um tempo ali assistindo um desenho, alguma coisa, até um desenho que seja, né? Ou uma animação, um filme desse animação. Não há menção de Deus nisso. É algo para a gente ter cuidado, conversar com os filhos, tem que instruir, tem que mostrar pelo seguinte: ali há uma ideologia de tirar Deus da vida.
Não há nada, não há menção, não há nada. A solução para as coisas, os problemas, tudo não tem Deus no meio disso. E isso acaba sendo um ensino para que a criança se acostume com a vida sem Deus. E então, nos cause um problema como, por exemplo, exatamente a realidade do ímpio. Ele está nessa condição, nessa crueldade por conta de uma vida sem Deus. Eu acabei me demorando no primeiro ponto. E é um salmo grande, e eu quero encerrar dizendo o seguinte. Segundo ponto os perversos têm um grande portfólio de maldade contra os justos. Aqui olhando para o capítulo 10, nós podemos ver, então, aqui os pontos assim delineados da seguinte forma. Do verso 1 ao verso 4, você percebe esta situação, o justo em uma indagação, né, retórica, o Senhor vai ficar longe. Por quê? Por causa desta situação em que os ímpios estão visivelmente em superioridade, em destaque, eles estão por cima da situação. Então, nós vemos toda essa arrogância por conta disso, porque eles estão por cima. Então, nós vemos aqui do verso 1 ao verso 4, o justo sendo atacado e o ímpio se vangloriando desta situação. Por que o ímpio se vangloria? Diante disso, nós vimos todos esses pontos que são considerações importantes a se fazer sobre esta porção, né? E nós acabamos de falar. Por que o ímpio está se vangloriando e tem essa atitude de querer até disputar o lugar de Deus? Porque ele está em um momento em que ele vai cometer diversas coisas sem ter digamos assim, uma punição tão pronta e diversas coisas. Então, diante disso, nós vamos ver aqui do verso 5 até o verso 11, você pode ver bem delineado que está aqui a razão por que o ímpio está tão por cima. Porque as coisas, eu digo portfólio, ou seja, o catálogo, a lista de crueldades é grande e elas realmente prosperam, acontecem. Pode olhar em todo... Você olhar, dá um relance assim, você olhar para a Bíblia assim, de relance, você vai ver uma série de coisas, né? Caim, Nimrod, Isaú, Labão, citando assim, lá em Isaías e Jeremias, você vê o povo sendo destruído por inimigos, Roma com os judeus, até com Jesus também, os fariseus com Jesus. Você então olha, você vê os inimigos graçando, crescendo, né? E então todas essas descrições aqui mostram que eles têm uma razão para estar assim, né? Esse é o segundo ponto. Eu não vou desenvolver por causa do tempo, mas eu queria deixar esta impressão da divisão dos pontos aqui no texto. Terceiro ponto, os justos têm um grande portfólio de promessas e ações para pleitear junto ao Senhor. E mais prósperas que os ímpios, por terem uma coisa chamada o Amém. É maravilhoso isso. Então, esses dois pontos que estão aqui bem delineados, são 3 pontos, né? O primeiro ponto, do verso 1 ao verso 4, pode parecer que Deus está deixando o ímpio, né? Até pelo segundo ponto, que é tudo que a relação de maldade do ímpio. Pode parecer que Deus está deixando o ímpio acabar com o justo, mas não é verdade. Esse é o primeiro ponto. Deus não vai deixar
o ímpio acabar com o justo. Segundo ponto, existe de fato uma relação muito grande de maldades e que elas não só são uma lista, mas elas acontecem realmente. O ímpio faz isso. E nós temos aqui essa relação. E do verso 12 até o verso 18 são ações e promessas que o justo pode pleitear com o Senhor. E ele tem que fazer. E ele será próspero. E ele vai ter êxito diante de toda a situação em que o ímpio está colocando ele. Né? Aqui, só para citar as ações, a primeira ação é acionar o Senhor. O justo precisa acionar o Senhor, reconhecer isso. A segunda ação é considerar na justiça de Deus. E Deus não pode deixar isso por conta da sua justiça e outras coisas mais que nós temos aqui. Terceiro lugar, terceira ação que o homem precisa fazer é confiar em que ele vai resolver mesmo. Mesmo parecendo que não vai, pela quantidade de tempo ou de coisas ruins que o ímpio está fazendo, mas ele vai. Confiar é uma ação que precisa se tomar, porque ele vai fazer. Quarta ação, isso que o crente pode fazer, não se esqueça de agradecer, porque ele vai fazer. Ele vai livrar, ele vai salvar. Então, não pode se esquecer de agradecer. Quinta ação, e essa é a mais importante, adore a Deus. Diante da situação de perigo, do ímpio graçando e crescendo nas suas maldades, você tem que adorar. Adorar a Deus é uma ferramenta extraordinária para ser liberto dos inimigos. Nós precisamos adorar a Deus. E essa é o que temos aqui, né, neste capítulo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Porque essas coisas que o salmista passou, nós passamos mesmo. Momentos que nós sentimos isso de que Deus não está próximo. Vemos a quantidade, a relação enorme de maldade dos ímpios. Mas se o Senhor for misericordioso e nos fizer praticar essas ações que temos que ter diante dessa situação, olha, não há dúvida, é só olhar para os servos do Senhor que já passaram e vamos ver que vitória extraordinária. Que vitória extraordinária. E é maravilhoso a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala coisas até que a gente não viu. Por exemplo, um fariseu pensando alguma coisa ali, vendo Jesus agir e pensando. A palavra de Deus fala. As pessoas não vão nunca saber o que ele estava pensando, mas a palavra de Deus nos diz. Então, tem situações como, por exemplo, a aflição que os justos passaram e que a gente não viu visivelmente nenhuma, aqui na Terra, a gente não viu nenhum benefício. Cadê a vitória? Mas Deus mostra a vitória. Por exemplo, lá em Hebreus, quando Deus diz a vitória de Sansão. Que vitória? Não vê vitória nenhuma. A gente só vê o rapaz fazendo coisa errada, se acabando. Né? Mas lá em Hebreus a gente vê ele numa lista gloriosa. Lista gloriosa. Vemos ele nos vencedores. Imagine que dizer. Olha a forma que a palavra de Deus quer dizer. Tem muita coisa para dizer, coisa maravilhosa para falar de Sansão. Já pensou? Então, nós temos até esses relatos que, visivelmente, nós não vimos acontecer, mas que aconteceram espiritualmente. Aconteceram nessa esfera espiritual e também no céu. Então, que o Senhor nos abençoe com esta verdade maravilhosa de que, mesmo na aflição, Deus está no controle, mesmo com uma quantidade muito grande de aflições,
nós também temos a nossa quantidade grande de benefícios para sorver de Cristo esses benefícios. Que o Senhor nos abençoe. Quero chamar a reverenda Daniel para orar e nos dar, impetrar a bênção. Santo Deus e Pai, louvamos o teu nome, te adoramos, ó Deus, ao contemplarmos o teu poder ilimitado. O Senhor, ó Pai, governa sobre tudo e sobre todos, e não permitirá que as ações malignas dos inimigos do Senhor, de Jesus, do teu povo, prosperem nos seus intentos. Mas o Senhor, ó Deus, não está longe. Essa é a nossa convicção. Essa é a promessa que o Senhor nos deu. O Senhor Jesus nos disse que estaria conosco todos os dias. E o Senhor está nos cercando de todos os lados, anulando, ó Pai, os intentos daqueles que o rejeitam nas suas intenções perniciosas. E por isso te bendizemos, ó Deus. Por isso, porque o Senhor é em si mesmo Deus grande, santo, puro e bom. E o Senhor, ó Pai, nos aumente a fé. Nos ajude, ó Pai, a andarmos na confiança das tuas promessas. E nos dê o crescimento na graça, sabendo que no Senhor somos mais que vencedores. O Senhor, mais uma vez, ó Deus, suplicamos, nos perdoe os pecados de incredulidade. Nos ajude a viver na confiança do Senhor. O Senhor abençoe a congregação, Samuel, a família, os demais que participam. Ó Deus, abençoa, cuida de nós, cuida desta congregação. Damos graças pela oportunidade que tivemos de estar com o teu povo, cantar salmos ao Senhor, com gratidão no coração, entoando salmos ao Senhor, expressando as verdades da tua palavra e também as emoções que devemos ter diante das tuas verdades. E o Senhor agora, como sempre está, vai diante de nós e prepara, ó Deus, caminho de boas obras para que possamos trilhar por eles para a glória do Senhor, exaltação do teu Filho. Assim oramos, ó Pai, confiados em Jesus. Mas em nome dele é que oramos. Amém. Agora, meus irmãos, receber a bênção da paz do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável e merecido de Deus, nosso muito bondoso e eterno Pai, a comunhão, as consolações, toda a virtude e poder do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vós, amados, e convosco permaneçam hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus.